Olha, tem muitos desafios e eu diria assim que o primeiro desafio é a Dilma tirar esse bando de ladrão que está roubando o Brasil. Ontem, por exemplo, acompanhando, para quem acompanhava a posse da Dilma, continua a mesma coisa, só ladrão. Estava lá, por exemplo, o Renan Calheiros, que é presidente do Congresso Nacional e só chegou à presidência do Congresso Nacional pela influência e por roubar dinheiro público. A gente pode falar que é ladrão mesmo, porque são pessoas que já têm um histórico de desvio de dinheiro público. Você tinha lá do lado da presidente Dilma o Michel Temer, que é outro que esteve envolvido lá com o esquema do mensalão, só não caiu porque quem assumiu, até inclusive os bastidores da política, diz que quem assumiu a culpa pelos desmandos do Michel Temer, que era um dos que no Congresso Nacional ele aliciava os deputados a votar de acordo com o governo, foi o ex-deputado federal José Rodrigues Borba, que é aqui da região. Então o Borba foi condenado por roubar dinheiro público também, mas assumiu a culpa de muitos. Hoje até, esse dia atrás, estava conversando com um amigo, ele falou, rapaz, aquele Borba ali de Andai tem uma influência, governo federal, governo com Michel Temer, vice-presidente da República. Tem uma ideia, o Borba tem gabinete em Brasília, mesmo sem ser deputado, e libera recursos para municípios aqui da região. Agora, como que alguém que não é deputado libera recursos para a região? Porque ele assumiu aquela culpa lá do mensalão, assumiu para ele culpa que era de outros, salvando a pele de pessoas como o vice-presidente da República, Michel Temer, que também é ladrão. Então, enquanto a gente tiver esse bando de ladrão comandando o Brasil, como é que a gente vai para frente? Como é que nós vamos ter um ano novo, próspero, com saúde, com educação, se você continua votando nos mesmos políticos e não renova a política brasileira? Então, é ladrão que você está elegendo e a gente tem que mudar a política brasileira. O aparelhamento do poder público é o que acontece no governo federal, onde a Dilma acha que o governo federal é um local do clube de amigos, de pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. O PT, que no passado era um partido muito crítico, inclusive falava muito em combate à corrupção. Qualquer notícia que se tinha, o PT fazia um protesto, colocava aquelas faixas escrito ladrão, corrupto, fora, mas hoje o Partido dos Trabalhadores não age com esse mesmo rigor. Você vê esse monte de corrupção que vem ocorrendo ainda, principalmente na política federal, e não vê nenhum integrante do Partido dos Trabalhadores com a faixa escrito fora corrupção, porque se fizer isso, vai ter que tirar metade do PT que está no poder. Então a gente tem que mudar. Não adianta a gente ficar escondendo aqui o jogo, dizendo, olha, a presidente Dilma e coisa e tal. Nós temos que mudar. Não sei se a Dilma tem boa intenção ou não. Por enquanto, o que a gente está percebendo é que a intenção parece que não é tão boa assim, porque se fosse boa, ela já tinha mandado retirar pelo menos os 20 integrantes do alto escalão do governo federal. Casa Civil, Minas e Energia, todo mundo envolvido com a corrupção. Acho que não é só o pessoal da situação também, da base aliada da presidente, mas tem muitos parlamentares na oposição que também não agregam em nada, estão ali para ser coniventes com o governo. A gente fica espantado, a gente fala que sempre vota nas mesmas pessoas, coloca os mesmos corruptos no poder, isso acontece realmente, Berimbau, mas a oposição também não faz o papel dela, porque a oposição às vezes abaixa a cabeça, critica em época de campanha, terminou agora, você vê senadores aí abraçando o presidente Dilma Rousseff, parlamentares defendendo propostas de interesse do governo, que às vezes acabam prejudicando a população. Então acho que é necessária uma reforma política no geral. É o povo que tem que pensar diferente, né? A política brasileira está contaminada. E se não houver uma reforma política para que a gente possa renovar, porque hoje você tem, por exemplo, um deputado federal para uma região. Para você tirar esse deputado dessa região é muito difícil. É muito difícil de alguém bem intencionado, uma liderança nova, conseguir ganhar daquele que lá já está. Eu cito aqui um exemplo, o ex-deputado federal André Vargas. O André Vargas tinha uma influência muito violenta. O André Vargas, ele fazia chover aonde ele queria, em alguns municípios da região, liberava recursos, fazia isso, fazia aquilo. Mas fazia por quê? Fazia porque tinha influência, porque ele tinha lobby, ele tinha dentro do governo pessoas que ganhavam
com o resultado da corrupção que praticava. Então, como é que a gente vai tirar uma liderança dessa do poder? Até hoje, né, eu vejo prefeitos defendendo, olha, perdemos o André Vargas, mas aí era um baita de um deputado. É um baita de um deputado que está envolvido com o esquema de corrupção. E aí ou o governo libera, ou ele entrega o governo. Então, se a gente for ter baita de deputado desse jeito, eu tenho até vergonha, né, quando eu vejo esses dias, eu vi prefeitos aí falando sobre isso, dizendo que tem saudades do André Vargas. Tem saudade do André Vargas porque certamente estava se beneficiando ou porque não tem noção dos recursos que ele roubava e faltava para um hospital municipal, que faltava para a segurança pública, desvio de dinheiro público, e aí você consegue ter influência. Mas mesmo com a influência, o dinheiro não dá porque tem que, milhões e milhões, tem que abastecer, né, a corrupção que afeta a política brasileira. Na posse da presidente Dilma, a presidente Dilma falou, ela falou sobre essa questão de educação, que agora o lema do governo dela é outro: Brasil, Pátria Educadora. Há 4 anos atrás, ela tinha um outro lema, que era investir na saúde. Passou 4 anos. O que aconteceu com a saúde do Brasil? Está na UTI. Tem gente na fila esperando consulta para 1 ano. Né? Tem gente esperando para 6 meses. Tem pacientes de câncer que estão na fila, sofrendo, não tem atendimento com prioridade, né? Falta ambulância, falta tudo. Aqui na nossa região, só nesse ano de 2014, eu noticiei 4 ou 5 casos de pessoas que morreram esperando uma ambulância. Então, a situação, a saúde está na UTI. E a presidente Dilma tinha essa prioridade para os seus primeiros 4 anos. E agora? Essa prioridade não foi cumprida. Aí ela assumiu uma outra prioridade, que é investir na educação. Essa lorota, eu já ouvi há muito tempo, que todo político sobe no palanque, a primeira coisa que ele fala é isso: prioridade aqui é a educação. A educação transforma a sociedade. Mas depois de eleito, ninguém investe em educação porque sabe que isso não dá voto. E primeiro, se depois que você educa a população, ela vai saber votar e vai retirar esse bando de ladrão, né, que está comandando a política brasileira. Vamos ouvir um pouquinho sobre a posse da presidente Dilma. No discurso de posse do segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff defendeu as medidas econômicas que começaram a ser adotadas pelo governo, algumas delas impopulares. Dilma afirmou que as mudanças que o país espera dependem da estabilidade e da credibilidade da economia e avaliou que para isso é necessário o ajuste nas contas públicas com o menor sacrifício possível. Os primeiros passos desta caminhada passam por um ajuste nas contas públicas, um aumento na poupança interna, a ampliação do investimento e a elevação da produtividade da economia. Faremos isso com o menor sacrifício possível para a população. Reafirmo meu profundo compromisso com a manutenção de todos os direitos trabalhistas e previdenciários. A declaração no Congresso ocorre dias depois de o governo anunciar mudanças na concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas. A presidente também aproveitou o discurso para voltar a defender a Petrobras. Ela disse que é preciso extirpar a corrupção e proteger a estatal. Temos muitos motivos para preservar e defender a Petrobras de predadores internos e de seus inimigos externos. Temos, assim, que saber apurar e saber punir, sem enfraquecer a Petrobras, nem diminuir a sua importância para o presente e para o futuro. Aí as informações, então, um pouco da posse da presidente Dilma. E olha, ela fez um anúncio dizendo o seguinte: programa social não vai ser afetado. Bolsa Família vai continuar do jeito que está. Os direitos previdenciários, ela diz também que não vai afetar, apesar que ela já anunciou algumas medidas aí, seguro-desemprego, tem uma série de mudanças aí que já foram afetadas. Mas o que isso quer dizer? Que vai continuar distribuindo dinheiro, Bolsa Família, mas vai penalizar por outro lado. É perigoso voltar aí a CPMF. O primeiro imposto que estão dizendo que vai subir agora é a CID, aquela que incide no preço da gasolina, né? O imposto que você, quando compra 1 litro de gasolina, você paga esse imposto a mais. Quem não tem carro pode dizer, mas eu não tenho carro, esse não vai me afetar. Mas quando incide na gasolina, tudo o que acontece depende da gasolina. Um pacote de arroz para chegar no mercado depende do transporte, depende da gasolina. Então, todo mundo acaba pagando junto. Então,
pela leitura que eu fiz no discurso da Dilma, é que os programas eleitoreiros vão continuar e o empresário, o trabalhador, o assalariado é que vai pagar a conta pelos desmandos, porque no ano da eleição foi o ano que a presidente Dilma mais gastou. Então é isso que a gente tem, né, dessa posse da presidente Dilma. Infelizmente, quem assistiu ontem pela TV viu lá, quem estava presente, as lideranças, e são pessoas que deveriam estar na cadeia e não participando da posse de uma presidente. Aqui no Paraná, descontrole também de gastos públicos. A gente já viu, antes de encerrar o ano, o Beto Richa dizendo que a coisa não estava boa, depois da eleição. Anunciou que ia parcelar o texto de férias dos servidores, porque não tinha dinheiro para pagar, e convocou os paranaenses a pagar o IPVA antes do dia 1º, para que ele conseguisse fechar as contas do governo. Então a situação realmente complicada. O governo anunciou do Paraná um decreto. Esse decreto é para economizar, né, milhões aí durante os seus 4 anos de governo. Não pode contratar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o próprio governador disse que anunciou esse decreto para fechar dinheiro que estava indo para o ralo. Mas depois de 4 anos jogando dinheiro no ralo, agora é que o governo vai fechar a torneira. E eu percebi também que o governador Beto Richa estava um pouco meio perdido no seu discurso. Só no momento do discurso ele falou a palavra muda, eu acho que umas 6 ou 7 vezes. Vamos ouvir um trecho aí, não estava muito bom o áudio, mas dá para a gente ouvir. Algumas coisas podem mudar, outras não. Algumas coisas devem mudar muito, outras precisam mudar pouco. Mas não se pode mudar tudo, porque nem tudo precisa ser mudado. Mas tudo, absolutamente tudo, pode e deve ser aperfeiçoado. Porque a história nos ensina que quando os tempos mudam, nós também devemos mudar. Quando os desafios se agravam, nós devemos nos adaptar para superá-los. Meus queridos amigos e amigas, eu não tive apenas um sonho, eu vivi a realidade em todos os 399 municípios que visitei. Eu imaginei um Paraná diferente. Os paranaenses também imaginaram um estado diferente, melhor, mais humano, mais fraterno e mais justo. Conversei com milhares e milhares de pessoas. Tem um trecho do discurso, então, do governador Beto Richa na sua posse aqui no estado do Paraná. Então a gente faz aqui esse desabafo, nós estamos começando mais um ano, começando o ano de 2015. A gente sempre diz assim, quando começa um ano é só, na verdade, uma ilusão, porque não muda nada. Mas nesse ano de 2015 vai mudar. E a gente tem certeza, vai mudar para pior. Porque nós tivemos desmandos, a economia, o Brasil está quebrado, né? O Estado também está quebrado, tem dificuldades. E quem vai pagar a conta é você que votou, você que escolheu, você que deu continuidade, ou você que interrompeu, mas quem vai pagar a conta somos nós. Você vai pagar mais impostos, você, né, vai ter menos benefícios e os políticos vão continuar na mordomia.